Olá, síndicos, condôminos e pessoas interessadas em aprender sobre a gestão do seu condomínio. Aqui você sempre encontra uma dica importante para que você possa gerir o seu condomínio de forma a obter a satisfação dos condôminos e também os condôminos podem aprender como toda a sua rotina funciona e isso com certeza vai ajudar na sua gestão. Eu sou Cláudia Andrade, especialista em gestão condominial, atuante da área e hoje eu trouxe um tema para vocês que é a contratação da portaria virtual ou autônoma. Nós temos uma demanda muito grande por este tipo de contratação no momento. Por quê? Porque ela está sendo utilizada para a redução da cota condominial. Bom, quando a gente contrata uma portaria virtual, é com o objetivo de substituir a portaria presencial, que tem um custo muito elevado. A expectativa dos condôminos para reduzir a cota sempre é sem pensar no trajeto que vai ser necessário para contratar a empresa, ficando aí a cargo do síndico ou de uma comissão todo o estudo para que essa portaria possa ser implementada. Os condôminos desejam a redução, querem evitar o reajuste da cota condominial, os investidores também desejam uma cota mais baixa e todo este trabalho pode ficar mais fácil você conhecendo o passo a passo para isso. Com a experiência do dia a dia, eu montei para vocês um modelo aqui com 10 perguntas com respostas, sendo que a 10ª é deliberação na Assembleia, como é que isso funciona. Então, vamos lá, a primeira pergunta. Queremos reduzir o condomínio com a contratação de uma portaria virtual ou autônoma. É possível? Sim, é possível, porém, há algumas observações que precisam ser realizadas. Bom, a primeira coisa é, vamos entender por que uma portaria presencial é mais cara. Para que uma portaria presencial com funcionários contratados pelo CNPJ do condomínio, você tem geralmente 3 turnos. Então você tem uma portaria manhã, uma portaria tarde e um porteiro à noite. E mais um folguista para substituição. Algumas vezes há mais de um turno, então são 2 pessoas para cada turno. Sobre este custo você tem ainda o fundo de garantia, o INSS, benefícios, outros impostos que são inerentes, obrigações legais que o condomínio precisa realizar, considerando férias, 13º, então considerando todas as despesas anuais, o custo fica elevado. Também tem funcionários que são contratados próprios, cumprindo uma portaria 12/36, de acordo com o que o sindicato libera para aquela cidade, aquele condomínio, isso precisa ser observado caso a caso. Da mesma forma, a terceirizada tem um modelo de contratação CLT e ela também tem impostos inerentes ao seu modelo de cadastro aí na Receita Federal, Prefeitura e seus impostos. Tem empresas que cobram menos, outras que cobram mais, porém, isso está relacionado ao enquadramento da empresa, para que ela tenha os seus impostos de acordo com o faturamento anual, mais o lucro dela. Então, acaba o custo sendo elevado. Há diferenças entre própria e presencial em relação à questão da gestão, mas em teoria os impostos são muito similares e a terceirizada fica um pouco mais alto porque além do custo dela de contratação, CLT, ela também tem o seu lucro. Então é possível reduzir. A pergunta 2 é, como funciona uma portaria virtual? Esse tipo de portaria, diferente da presencial, ocorre da seguinte forma. A empresa ela tem em sua central uma equipe de pessoas que atende mais de um cliente. Então, um funcionário pode atender, por exemplo, 3 ou 4 clientes e ela, através de um sistema de comunicação, de interfonia ou similar, ela vai receber um visitante no prédio e vai dizer bom dia, boa tarde, boa noite, né? Qual apartamento que você vai? O procedimento é muito parecido com o presencial. Vai fazer a identificação e vai fazer o acionamento das portas, tudo remoto. Então, todo o acionamento e comunicação vai ser através do remoto. Então você tem a impressão de que você tem alguém dentro da guarita, que certamente estará com insufilme, para que não seja verificado que não tem uma pessoa lá, e a impressão que você tem é exatamente que tem alguém lá dentro, você não sente essa diferença. A diferença entre o presencial e o virtual está na operação e a gente vai falar um pouco mais para frente sobre essa questão. Os impostos também da empresa de portaria virtual autônoma é diferenciado, pois ela não coloca a equipe dela dentro do condomínio. Quando a empresa coloca dentro do cliente um funcionário dela, ela está cedendo mão de obra e toda a tributação de impostos
tanto para quem emite a nota, tanto para quem efetua o pagamento, é diferente. Por exemplo, um condomínio, quando ele contrata uma empresa terceirizada, alguns impostos são retidos na nota fiscal. Isso é uma obrigatoriedade. Então, o condomínio leva a recolhimento ao público uma parte dos impostos e a empresa leva outro. Já na portaria virtual, o imposto é diferente. A forma da emissão de nota, o enquadramento da nota fiscal deles também, da prestação do serviço, é diferenciado. Então, o contexto permite que o seu preço seja menor. Operacionalmente, para o controle de entrada e saída, você não sente diferença. Cláudia, como funciona a portaria remota? Eu posso contratar virtual ou remota? Bom, como funciona isso? A portaria remota, ela não tem o atendimento humano. Então, você não conversa, a um visitante chegar, você não conversa com uma pessoa do outro lado. O acionamento é totalmente eletrônico, essa é a diferença. E por esse motivo, o custo também do pacote mensal, claro que dependendo da quantidade de casas, apartamentos, isso influencia e muito, mas muitos condomínios contratam a portaria autônoma e na sequência eu vou explicar por que alguns contratam virtual e por que outros contratam autônoma. A pergunta 4 que você sempre deve fazer é: a portaria virtual autônoma serve para qualquer tipo de quantidade, qualquer perfil de condomínio? E a resposta é: tudo depende da quantidade exatamente, porque a portaria virtual ela é muito direcionada para condomínios com poucas unidades. Mas o que são poucas unidades? Então, por exemplo, vamos dizer que abaixo de 150 é o número mais comum que o mercado utiliza para a portaria virtual. Por quê? A pessoa que está do outro lado, no caso da portaria virtual, ela vai atender o condômino, muitos visitantes, não é nem o condômino em si, o controle de entrada e saída de visitantes e moradores são feitos por essa pessoa. Então, quanto mais pessoas ela tiver para atender, mais pessoas vai precisar cuidar dos clientes. Então, para que eles tenham um número reduzido de funcionários para atender um número maior de clientes, o condomínio precisa ter poucas unidades. Já a portaria remota, ela tem esse diferencial. Então, instalando o equipamento do condomínio, ele só precisa fazer, os moradores vão fazer o acionamento dos equipamentos sozinhos, dos aplicativos. Então, ele vai cadastrar um QR Code de um visitante, ele também vai acionar o botão de interfone da sua casa, do seu apartamento, para que o parente entre, o prestador de serviço. Então, você dentro do remoto tem uma opção de um maior número de unidades utilizando. Então, não tem limites para isso, desde que os equipamentos instalados sejam suficientes. Então, portaria virtual para quantidades menores de apartamentos e portaria autônoma para um número maior. Geralmente funciona assim: mas no meu condomínio a gente tem portaria virtual com 300 apartamentos. Certamente é uma empresa que está começando e não tem muitos clientes, mas uma empresa que ela roda com muitos clientes, geralmente ela está operando com uma quantidade de apartamentos menor nos seus clientes, porque ela tenha qualidade, rapidez e atenda o maior número de clientes com um atendente, com um operador, com segurança, que é utilizado para fazer este trabalho dentro de uma central, onde eles estão com vários televisores ali, telas, onde acompanham, além do sistema de interfone, que eles estão o tempo inteiro sendo acionados pelos condomínios para fazer a abertura dos portões. E a quinta pergunta é: quais equipamentos são necessários para funcionar uma portaria virtual? Eu consigo contratar sem os equipamentos? Bom, para que este serviço possa operar num ambiente condominial, é necessário que sejam instaladas câmeras de segurança em todos os ambientes do condomínio, principalmente em todas as passagens. Então, nos halls é necessário ter câmeras, nos portões, para os acessos entre áreas que tocam o interfone. Há condomínios que os halls ficam fechados, então passa pelo portão principal, adentra, vai passar pelo hall. Então, quanto mais áreas de circulação tenham portas, vai ser necessário colocar câmeras para que a empresa à distância visualize quem está passando por ali, se é a pessoa que ela abriu o portão está passando por ali. Na volta, quando a pessoa sai do apartamento, da unidade, ela também é identificada e abre o portão. Não só isso, equipamentos de segurança também é necessário. O ideal é que você tenha cerca elétrica, que você tenha também eletroímã nos portões,
para fechamento automático. Muitos condomínios já estão contemplados desses equipamentos, mas outros ainda não têm. Os que não tiverem esses equipamentos precisam contratar quando forem fazer a implantação de uma portaria virtual autônoma. Esses equipamentos, eles serão necessários para os dois modelos, tanto autônomo quanto portaria virtual. É pouca a diferença, são detalhes entre um e outro que a empresa que você faz a cotação vai te mostrar e vai relacionar para que ela opere de uma forma ativa, com qualidade e que atenda tudo aquilo que ela está prometendo em seu contrato. É necessário os equipamentos. Esses equipamentos, eles são propostos também a locação. Então, você pode pagar lá a locação mensal dos equipamentos, não é necessário comprar, investir um valor elevado, pois quando o condomínio está buscando a redução, certamente ele quer evitar grandes rateios, mas cada condomínio tem o seu perfil. E dentro deste cenário serão feitas as análises e depois levado para a assembleia se vai locar, se vai comprar, se quando terminar de efetuar o pagamento é que vai se praticar a redução da cota. Essas análises são importantes no processo, mas basicamente são equipamentos de câmeras, equipamentos de segurança eletrônica, adaptações de infraestrutura, de portões, talvez clausura. Normalmente são os equipamentos mais utilizados para se implantar uma portaria virtual. Diferente do que todo mundo pensa que é só trocar, não é só trocar o presencial pelo virtual. Na verdade, os equipamentos são um ponto importante para que isso tudo aconteça. A sexta pergunta que você deve fazer dentro do seu condomínio é: contratando a portaria virtual autônoma, como farei com a entrega das correspondências, a recepção das mercadorias que chegam do Mercado Livre, Shopee e todos os lugares que os condôminos que nós todos compramos sem parar? Dentro dos condomínios isso chega com muita frequência. Então, como que a gente vai lidar com essa questão? Bom, muitos condomínios adotam o armário inteligente. Esses armários, eles têm ajudado muito os condomínios que mudam o seu sistema de portaria presencial para virtual. Como funciona isso? Chegam as encomendas, eles colocam direto nesses armários, tem regras que as empresas informam como tudo deve funcionar e com isso você consegue fazer essa gestão. O morador precisa vir até o armário, retirar a sua encomenda e vai acontecendo essa entrega pelo prestador de serviço e a retirada pelo morador. Então, esse ponto é totalmente coberto pelos armários inteligentes. Claro, sempre observando que a quantidade de apartamentos no condomínio, o valor dos armários, pois ao momento que você reduz a portaria presencial das despesas do condomínio, você precisa incluir outras. Então, isso vai se equilibrando, sendo necessário analisar se realmente vai valer a pena, pois há outros custos envolvidos aí que precisa ser levado em consideração. Mas a entrega através desse tipo de armário tem sido muito utilizado e para condomínios com menores quantidades tem sido muito funcional. A sétima pergunta é um ponto importante, que é: tenho muitos condôminos no meu condomínio e a circulação de pedestres é muito grande. Como eu vou fazer sem uma portaria presencial? Bom, um ponto que ocorre nos condomínios é quando vão trocar a presencial para virtual, é exatamente esse: quem vai olhar as áreas comuns? E as empresas de portaria virtual, elas não cuidam dessa parte. Elas realmente atuam no controle de acesso de entrada e saída. Em especial, no dia a dia aí da prática da gestão, eu vejo que alguns condomínios com pouquíssimas unidades conseguem empresas de portaria virtual que verificam as áreas comuns, que colaboram e até emitem pedidos de advertência para moradores que cometeram alguma infração, quebraram alguma coisa que foi possível captar pelas câmeras de segurança, mas isso é muito raro. Cada vez mais essas empresas estão se posicionando de forma: olha, nós trabalhamos com controle de acesso único e exclusivamente. A gestão interna do condomínio é totalmente realizada pelo síndico, pelo zelador ou administrativo, ou quem tiver responsável por essa função. E esse é um ponto que precisa ser olhado com carinho. Lembrando que
o perfil do seu condomínio, muita quantidade, condomínios clubes, por exemplo, necessitam de pessoas olhando. E geralmente essa função está alocada na portaria. Ao passo que eles estão abrindo e fechando o portão, recebendo encomenda, eles também, em algum momento, estão de olho no entorno, o que está acontecendo no entorno da portaria, estão vendo as câmeras em alguns momentos, quando eles não estão recebendo ou falando com algum condômino, eles estão de olho nas áreas comuns do condomínio pelas câmeras. Este trabalho vai ficar deficitário, principalmente se o seu condomínio tem muitas unidades. É necessário um plano para que vocês consigam gerir as áreas do condomínio. Ou então, será necessário fazer uma mudança nas normas sobre as regras de circulação, regras mais severas, o que nem todos gostam, mas com a redução da mão de obra, a reforma das normas do condomínio são necessárias, pois há moradores, sabemos, que não concordam e vai burlar. E se não tiver nada escrito nas normas, o síndico vai ter muita dificuldade de fazer a gestão das áreas comuns. A oitava pergunta é: o zelador pode apoiar esse trabalho de portaria presencial que foi retirado do condomínio? Ele pode. Porém, as funções dele serão prejudicadas. O zelador, ele tem a função de acompanhar os prestadores de serviço, de fazer alguns pequenos reparos, e a entrega de mercadorias, e tanto para os moradores quanto a recepção pelas empresas que fazem as entregas, são em vários horários, acontecendo muitas vezes à noite. E o zelador realizando essas tarefas vai prejudicar o seu trabalho. E sabemos que no condomínio as demandas são enormes, respeitando os perfis, claro, principalmente condomínios com mais unidades, com mais áreas comuns, áreas de lazer. Isso vai implicar muito em sua atuação e pode prejudicar o trabalho dele, o que levará a reclamações. Então, para que a portaria virtual ou autônoma entre para o condomínio, aqui é necessário um plano de manutenção, talvez revisar os contratos existentes de manutenção que supra algumas funções do zelador. Então é necessário verificar o que pode ser assumido por uma outra empresa para que ele tenha tempo para dar um suporte nessa portaria presencial que foi retirada. A todo momento, na implantação deste serviço, será necessário verificar se a função que foi suprimida, se ela pode realmente deixar de existir com um plano de atuação junto aos condôminos, pois todo o serviço dentro do condomínio ele é prestado aos condôminos, ao passo que foi retirado, todos precisam entender que agora vai ser de um jeito diferente, que mudou e todos precisam se enquadrar. E o registro disso é importante. No dia a dia o síndico sabe, um morador sempre vai falar onde é que está escrito, principalmente aquele que gosta de burlar as regras, ele vai dizer onde é que está escrito isso. Então, escrever este procedimento a partir de hoje, é assim que vai funcionar. As encomendas deverão ser retiradas em uma sala, por exemplo, é uma sugestão. As encomendas deverão ser retiradas em uma sala onde haverá uma câmera, você estará sob a supervisão. Cada condômino vai executar dessa forma, então escrever vai ajudar a gestão a praticar a portaria virtual de forma segura, de forma organizada. A pergunta número 9 é: eu posso contratar uma portaria virtual meio período para treinar, acostumar os condôminos e depois a gente contrata a 24 horas? Pode. As empresas de portaria virtuais oferecem meio período, que eles chamam de 16 horas, e o outro período 24 horas. E muitos condomínios começam praticando um turno. Então, o turno seria: à noite não vamos ter portaria presencial e durante o dia vamos ter. Por quê? Porque combina-se para recepcionar as mercadorias todas durante o dia, a organização do empreendimento acontece todas durante o dia e você consegue sim praticar, os condôminos acostumam e depois vocês mudam para um modelo 24 horas. Sabemos no dia a dia que é muito desconfortável alterar um sistema que roda há décadas assim, em alguns casos. Então muitos se sentem inseguros em não ter uma pessoa. Porém é seguro, a cada dia a portaria virtual se mostra muito eficiente. Claro que a portaria presencial também é bastante eficiente, mas quando o condomínio coloca, raramente ele volta atrás no modelo de controle de acesso, de entrada e saída de pedestres e veículos. E pode sim fazer meio período, é até aconselhável para que todos se acostumem e até uma forma de
vender isso para os moradores, deixá-lo mais tranquilos em experimentar e depois alterar para um modelo integral de portaria 24 horas que obtém-se um desconto maior na sua cota condominial. E agora no item 10, você vai aprender como levar a portaria virtual para deliberação em assembleia. Mas antes, vou compartilhar com você 3 pontos de extrema importância que precisam ser tratados com prioridade. O primeiro é: verifique na convenção do seu condomínio se há alguma objeção para a contratação da portaria virtual. Você pode analisar informações do gênero: como este condomínio vai funcionar. Em toda convenção, no memorial de incorporação, você tem toda a informação sobre aquele empreendimento vai funcionar. Aquele condomínio tem piscina, áreas de lazer, quadra, funcionará com uma portaria 24 horas. Aí vem os detalhes: 24 horas presencial, ou então apenas funcionará com uma portaria 24 horas. Veja se há alguma objeção do gênero. Em hipótese alguma, deixará de haver portaria no condomínio, informações que estão relacionadas à portaria. Por que isso? Porque o incorporador, quando ele faz um projeto, ele vende para um determinado público e ele deseja atender este público. Nesse sentido, o incorporador vendeu assim, o proprietário vai desejar que seja cumprido. Então, quando a gestão, por necessidade de redução de cota condominial ou desejo de modificar o sistema de controle da portaria, até mesmo por falhas humanas frequentes que acontecem em alguns empreendimentos, deseja mudar para a portaria virtual autônoma, esse quesito é muito importante, visto que o condômino que conhece a sua convenção e é contra a portaria virtual autônoma, ele vai recorrer judicialmente para que retorne. Então, é bom que você verifique junto ao jurídico, a administradora de condomínio, para que ela garanta que você não terá nenhum impacto negativo após a aprovação desse modelo de portaria em seu condomínio. O segundo ponto de extrema importância é: se o seu turno for presencial com empresa terceirizada, você tem um contrato em andamento. Este contrato precisa estar no prazo de ser cancelado. Se você tiver um contrato que vai vencer daqui 2 anos, certamente terá uma multa por quebra de contrato. O ideal é que você não incorra em despesas excedentes para o condomínio e leve para a Assembleia deliberar se houver multa, se valer a pena financeiramente a mudança do modelo de atendimento aos moradores e se vale a pena a quebra do contrato. Olhe para isso. O terceiro ponto importante é: ter funcionários próprios incorre em indenizações e você precisará verificar se tem caixa para essa despesa. Então, alguns condomínios adotam a arrecadação mensal de fundo para verbas trabalhistas, rescisões, férias, e é importante que, se você não tiver esse caixa para pagar essas verbas, que seja composto e analisado. Não é só esse o ponto, é também o sindicato solicita uma indenização aos colaboradores que são porteiros próprios e solicita que tenha pelo menos um funcionário próprio no condomínio quando ele é trocado por portaria virtual. A indenização é elevada, sendo necessário que seja verificado no sindicato da categoria. Em cada cidade tem um sindicato diferente, então é importante que seja verificado qual é a indenização e se aproprie de todos os valores, para que antes de chegar na Assembleia seja abordado as indenizações que terão que ser pagas, se o condomínio tem caixa para isso, se esse caixa não vai, se o uso desses valores não vai comprometer os projetos futuros que o condomínio tenha. É muito importante que olhem para esses 3 pontos. Superado esses 3 pontos, vamos para a Assembleia. A Assembleia carregará 3 pautas importantes. A primeira dela é a seguinte: deliberação para a alteração da portaria presencial para portaria virtual ou autônoma. Dentro desta pauta, você levará os orçamentos, o projeto, como ficará o custo do condomínio após a redução, quantos meses vai levar para se reduzir o condomínio, caso vocês paguem parceladamente o investimento, para adequar, fazer a infraestrutura, colocar equipamentos, pagar indenização, se for o caso, fazer arrecadação extra, que isso leva um tempo para compor todo o projeto. O segundo item é deliberação para aquisição ou locação dos equipamentos que vão compor a infraestrutura. Você pode colocar tudo isso numa pauta só, mas você pode colocar em fases.
Por que a pauta primeira para a alteração do funcionamento da portaria presencial para a virtual? Porque primeiro vocês aprovam. É muito comum que o condomínio faça todo um trabalho, que a gestão, o síndico, a comissão faça todo um trabalho e pelo valor da redução e das mudanças que vão ocorrer, os condôminos reprovem a portaria. Então não faz sentido você colocar tudo num item só. Então fica mais didático para os condôminos. Então ali na primeira parte você delibera se vai fazer ou não, mostrando todo o projeto, como tudo ficará, e caso a Assembleia não aprove, o segundo item já fica prejudicado. Então vai ficar no segundo deliberação para a aquisição ou locação dos equipamentos de segurança e sua forma de pagamento. O terceiro item é deliberação sobre a alteração das normas de recebimento e entregas de mercadorias. Esse tema é importante tratar, tomando por base aqueles condôminos que discordam do modelo alterado. Você tendo na ata uma deliberação sobre isso, fica mais fácil a gestão do condomínio, explicar para os condôminos que, olha, foi aprovado em assembleia, está aqui, isso ajuda muito. Caso não coloque na assembleia, eventualmente vocês vão se deparar com condôminos perguntando onde é que está escrito isso. E como não vai ter, acaba prejudicando a gestão, há condôminos que eles se conformam se tiver um documento, então é importante que isso seja aprovado na Assembleia. Por fim, terminamos aqui a nossa explicação sobre portaria virtual. Há minúcias, pequenos detalhes que na prática você vai perceber que há, mas o básico está dentro desse conteúdo que a gente preparou para você com todo carinho. Se esse conteúdo foi importante, você aprendeu, curta o vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam aprender esse caminho e evitar a perda de tempo na aplicação da portaria virtual. E até o próximo vídeo.